O caixão desce lentamente, coberto pela bandeira do Brasil, enquanto alguns aplaudem e outros viram o rosto em silêncio. Um homem de 93 anos é levado para debaixo da terra em 11 de setembro de 2024, levando com ele segredos de bilhões desviados, obras faraônicas, campanhas esmagadoras, e uma frase que atravessou gerações: rouba, mas faz. Para uns, ele foi o político que asfaltou avenidas, ergueu viadutos e transformou São Paulo numa vitrine de concreto. Para outros, o símbolo vivo da corrupção, da impunidade, do poder que parece nunca acabar. Esse homem tem nome e sobrenome: Paulo Salim Maluf. Mas antes de se tornar o fantasma eterno da política brasileira, ele foi apenas Paulo, o menino de família libanesa que corria pelas ruas empoeiradas de São Paulo, tentando provar que podia ser maior do que o destino que o mundo lhe dava. E é aí que a história realmente começa. Muito antes dos carros oficiais, dos palanques lotados e dos processos na justiça, há uma casa de imigrantes no Brás. Depois em bairros mais afastados, com cheiro de café forte e vozes em árabe e português se misturando. O pai, Salim, veio do Líbano com a clássica mala de madeira, cheia de quase nada, disposto a vencer na América do Sul, como tantos outros. A mãe, Maria, segura, rígida, religiosa, faz da mesa de jantar um pequeno parlamento familiar, onde disciplina é lei. Paulo nasce em 3 de setembro de 1931, em São Paulo, numa cidade que começa a engatinhar para se transformar na metrópole caótica que hoje conhecemos. A Segunda Guerra Mundial ainda vai começar. O rádio é o grande espetáculo da casa, e a palavra política chega primeiro como barulho, distante, vindo dos jornais que o pai lê com atenção quase obsessiva. Desde cedo, Paulo percebe que naquela casa não havia espaço para ser medíocre. O pai não aceitava notas baixas, atrasos ou desculpas. Na vida, ou você manda, ou você obedece, repetia Salim, batendo a mão na mesa, enquanto o menino observava, fascinado e assustado. A família prospera pouco a pouco no comércio e depois em negócios maiores. A mentalidade de imigrante, de quem sabe que o chão pode sumir debaixo dos pés a qualquer momento, molda o caráter do garoto. Ainda criança, ele vê como o dinheiro abre portas, como um aperto de mão bem dado pode decidir o rumo de uma negociação, como um favor. Nunca é realmente de graça. São lições que não vêm de livros, mas da sala de visitas, da loja, dos encontros com amigos importantes que o pai traz para casa. Paulo escuta mais do que fala, observa mais do que demonstra, e grava tudo. Na escola, ele não é o herói carismático da turma. Não é o mais bonito, nem o mais querido. Mas é competitivo de um jeito quase incômodo. Quer ser o primeiro da classe, quer vencer debates, quer ser notado. Quando perde, não aceita simplesmente a derrota. Procura entender onde errou, contra quem está jogando, quais as regras ocultas do jogo. São Paulo dos anos 40 e 50 é um caldeirão. Industrialização acelerada, ondas de imigrantes, tensões políticas, operários organizando greves. Enquanto a cidade cresce em altura e em violência, Paulo cresce em ambição. Ele enxerga na engenharia uma ponte entre o mundo dos números e o mundo do poder. Construtores mandam na paisagem, decidem onde passa a estrada, onde se ergue o prédio de luxo, onde fica o conjunto habitacional dos pobres. E quem decide isso, percebe ele ainda jovem, tem muito mais poder do que parece. Quando entra na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, não entra apenas num curso de engenharia. Entra num laboratório de elite. Ali, no prédio austero, circulam filhos de industriais, técnicos brilhantes, futuros ministros, empresários e tecnocratas que vão projetar o Brasil do milagre econômico anos depois. Paulo sabe que está no lugar certo. Ele não quer apenas ser engenheiro, ele quer estar entre os engenheiros que mandam. Os corredores da Poli fervilham com discussões sobre desenvolvimento, infraestrutura, energia, rodovias, portos. É uma geração que acredita que o Brasil pode, enfim, se tornar potência, e que o cimento, o asfalto e o aço serão as armas dessa transformação. Paulo absorve esse discurso como dogma. Onde se constrói, se manda. Onde se manda, se acumula poder. Ao mesmo tempo, o clima político fica mais denso. O Brasil vive entre golpes, tentativas de reformas, disputas ferozes no Congresso. As rádios comentam a queda de presidentes, o medo do comunismo, o avanço de militares nos bastidores. Paulo, ainda universitário, observa esse tabuleiro e começa a entender algo fundamental.
Quem domina obras públicas, domina verbas. E quem domina verbas, entra direto no coração da política. Ele não é um idealista de panfleto na mão. Não está nas passeatas estudantis mais inflamadas. Não lidera greves. Não sobe em caixotes para discursar contra o sistema. Ele escolhe outro caminho. Aproximar-se de quem manda, aprender a linguagem do poder, se tornar útil para quem decide. Depois de formado, Paulo entra de cabeça no mundo dos negócios da família, no ramo de construção e empreendimentos ligados à infraestrutura. Em um país que está começando a se encher de estradas, viadutos, prédios públicos e conjuntos habitacionais, isso significa estar na veia do futuro. Obras puxa governo, governo puxa política. Em cada licitação, em cada sala de reunião, em cada encontro com secretários e diretores, ele percebe que há sempre um político por trás, alguém capaz de liberar ou travar projetos com um simples despacho. A lição fica clara. Ou ele é um empresário que depende da boa vontade dos outros, ou ele se torna o homem que assina os papéis. Na cabeça de Paulo, a segunda opção começa a ganhar, dia após dia. Enquanto isso, no cenário mais amplo, o Brasil caminha para uma ruptura. As tensões que fervem nos bastidores explodem em 1964, com o golpe militar, tanques nas ruas, Congresso acuado, partidos políticos mutilados, lideranças caçadas. Para muitos, é o fim de um sonho democrático. Para outros, uma necessidade para conter o que chamavam de ameaça comunista. No meio desse terremoto, uma pergunta passa a atormentar qualquer um que ambiciona poder. De que lado ficar? Paulo enxerga na nova ordem um terreno fértil para tecnocratas, para engenheiros, para homens que falam a linguagem do progresso, do crescimento, das grandes obras. Os militares precisam mostrar resultados, exibir estradas, pontes, obras monumentais para justificar o regime. E quem sabe erguer essas obras passa a ser cobiçado. É como se, de repente, o caminho dele e o caminho do novo regime se cruzassem. É nesse ponto que entra o fator tempo, como uma ampulheta virada de cabeça para baixo. O Brasil está sendo redesenhado a uma velocidade brutal. As oportunidades políticas não serão eternas. Quem não se posicionar rápido ficará à margem. Paulo entende que não pode esperar ser convidado para sempre. Precisa se colocar, se oferecer, mostrar que é útil. A Arena, partido de sustentação do regime, começa a se organizar com figuras tradicionais, mas também abre espaço para novos quadros que possam emprestar uma fachada de competência técnica ao poder. Nos bastidores circulam listas, nomes, currículos, em mais de um café, mais de uma reunião fechada, mais de uma conversa sussurrada em corredores de gabinete. O nome dele aparece. Jovem, engenheiro, bem-sucedido, articulado, com trânsito entre empresários e militares. Uma combinação rara, num momento em que o regime busca rostos que possam vender o discurso da modernização. Neste mesmo tabuleiro, um outro personagem também começa a surgir, quase silencioso, mas destinado a se tornar um dos grandes antagonistas da trajetória de Paulo. Um advogado e político chamado Mário Covas. Ele segue por um caminho diferente, mais ligado à oposição, mais próximo da resistência democrática que décadas depois voltará com força. Os dois quase não se cruzam ainda, mas os seus destinos já começam a se desenhar em direções opostas, como duas linhas paralelas que, inevitavelmente, serão empurradas para o confronto. De um lado, o engenheiro ligado ao regime, a ideia de que poder se constrói com obras grandiosas e verbas abundantes. Do outro, o político que se projetará como símbolo de uma São Paulo mais plural e mais contestadora. O embrião de uma rivalidade histórica está plantado, mesmo que nenhum dos dois ainda tenha plena consciência disso. Paulo, no entanto, está concentrado em outra coisa: romper a fronteira entre o setor privado e o público. Ele começa pela base, entrando na política como muitos técnicos do período, aproximando-se de secretarias, conselhos, órgãos em que seu conhecimento de engenharia é útil. Em cada cargo menor, em cada função intermediária, ele aprende o que nenhum livro de teoria política ensina. Quem realmente manda, quem apenas finge mandar, como se forma uma maioria, como se distribuem favores, como se premia a lealdade. A política que ele enxerga não é movida por discursos inflamados, mas por planilhas, carimbos, ligações feitas tarde da noite, instruções passadas em tom neutro, como se nada demais estivesse acontecendo. Enquanto muitos veem ordem e progresso nos slogans do regime, Paulo vê um enorme canteiro de obras e um tabuleiro de xadrez pronto para ser ocupado. O tempo, porém, continua correndo.
O regime militar ainda é forte, mas precisa dar respostas rápidas a uma população urbana em crescimento explosivo. São Paulo se engarrafa, se espraia, se torna quase ingovernável. O poder central exige resultados. A pressão desce em cascata, do governo federal para o governo estadual, do governo estadual para as prefeituras, das prefeituras para os secretários e engenheiros. Em reuniões tensas, em despachos apressados, surge uma conclusão inevitável. A capital paulista precisa de alguém capaz de transformar o caos em vitrine, de mostrar ao país que o regime é capaz de domar a maior cidade do Brasil. É aí que o nome de Paulo começa a aparecer, não apenas em bastidores, mas em listas oficiais, em relatórios que sobem às mesas dos generais. Em paralelo, o clima de disputa interna se acirra dentro da própria base de apoio ao regime, a competição feroz. Coronéis políticos tradicionais não gostam da ideia de ver um tecnocrata emergir rápido demais. Velhos caciques tentam barrar, negociar, colocar seus protegidos no lugar. É o primeiro grande campo de batalha de Paulo no jogo do poder. Não é uma eleição direta, com povo nas urnas, mas é uma guerra de bastidores tão intensa quanto qualquer campanha. Ele precisa provar, em poucas semanas, que é o nome mais confiável, o mais alinhado ao discurso do regime, e, ao mesmo tempo, o mais capaz de entregar resultados visíveis. O prazo é curto. O governo federal quer anunciar logo o novo comando de São Paulo, a vitrine do Brasil urbano. A ampulheta que foi virada lá atrás agora escorre mais rápido. Entre compromissos empresariais, idas e vindas em Brasília e conversas com militares de alta patente, Paulo começa a se mover com a frieza de um jogador que sabe o que quer. Esse é o momento em que o menino do Brás, o filho do imigrante libanês, o estudante competitivo da Poli, o empresário atento ao poder, precisa se fundir numa figura só. O político profissional, ele entende que, a partir dali, cada passo será vigiado, cada decisão será cobrada, cada acerto e cada erro ficarão gravados na memória coletiva da cidade. O preço de entrar nesse círculo é alto, mas a recompensa é ainda maior. O comando da maior cidade do país, um trampolim para voos ainda mais altos. E é exatamente nesse ponto, quando as portas do poder começam a se abrir, quando os rivais se organizam silenciosamente, quando o tempo parece correr mais rápido do que nunca, que a trajetória de Paulo Salim Maluf deixa de ser apenas a história de um menino ambicioso, de origem libanesa, e se torna a saga de um homem que, por décadas, iria dividir o Brasil entre os que o enxergavam como o grande realizador de obras e os que o viam como o rosto mais visível de tudo o que há de mais sombrio na política. A entrada definitiva de Paulo na arena política institucional está a poucos passos de distância, e à medida que ele se aproxima, o jogo se torna mais duro, mais arriscado e, sobretudo, irreversível. Imagina comandar a maior cidade do país sem ter recebido um único voto. Mandar abrir avenidas, derrubar quarteirões inteiros, erguer viadutos em cima de janelas de apartamentos, tudo com a assinatura de generais que ninguém ousa enfrentar. Em 1969, é exatamente isso que acontece. O garoto do Brás, o filho do imigrante libanês, acorda um dia e descobre que a chave de São Paulo está na mão dele. Não porque o povo escolheu, mas porque o regime escolheu. E a partir desse momento, cada dia de Paulo Salim Maluf no poder vira uma corrida contra o relógio. Ou ele transforma a cidade em um monumento ao próprio nome, ou será engolido por rivais que esperam, na sombra, o primeiro erro dele. O convite não vem com laço de fita, vem em forma de recado seco. O governo militar precisa de um prefeito para São Paulo. Um prefeito técnico, alinhado, obediente e, acima de tudo, eficiente. Os generais não querem discursos inflamados, querem obra, concreto, espetáculo visível. A cidade é um caos de trânsito, favelas crescendo, transporte público colapsando, enchentes engolindo bairros inteiros. Os relatórios chegam a Brasília cheios de gráficos, mas o que realmente pesa é uma pergunta: quem é capaz de transformar esse caos em vitrine do regime? É aí que o nome de Paulo se consolida. Empresário de construção, engenheiro, bem relacionado com militares e empresários, visto como alguém que fala a nossa língua, como um general confidencia a outro em conversa reservada. A decisão é tomada em poucas semanas, depois de muita disputa interna. Velhos caciques tentam emplacar seus aliados, mas os técnicos do governo federal insistem no engenheiro jovem, agressivo, que promete resultados rápidos. Quando o anúncio sai, não há campanha, não há jingles,
Não há comícios. Há um decreto. Paulo Salim Maluf é nomeado prefeito da cidade de São Paulo. Na noite em que a notícia explode, ele olha pela janela e vê exatamente o que sempre viu. Uma cidade inacabada, incontrolável, cheia de buracos, geográficos e políticos. Mas agora, pela primeira vez, ele tem a caneta. E junto com ela, um prazo que não está escrito em lugar nenhum, mas que ele sente nos ossos. Se não mostrar serviço logo, os mesmos generais que o colocaram ali podem, com uma simples assinatura, tirá-lo dali. O cronômetro está correndo. Desde o primeiro dia, Paulo decide jogar pesado. Ele sabe que não pode ser um prefeito burocrata. Precisa de gestos grandiosos, de símbolos. Na cabeça dele, uma equação é clara. Obra visível. Popularidade. Popularidade. Poder. Poder. Blindagem. Surge, então, a proposta de uma intervenção urbana radical. Rasgar o coração da cidade com uma via elevada que atravessaria bairros inteiros, encostando literalmente nas janelas dos moradores. O projeto tem nome oficial, Elevado Presidente Costa e Silva, mas o povo logo batiza de outro jeito. O Minhocão. A ideia é chocante, mesmo para os padrões de uma época em que o automóvel é rei. Derrubar casas, desapropriar famílias, erguer pilares de concreto por cima de ruas históricas, para alguns, é um crime urbano. Para outros, uma solução milagrosa para o trânsito. Paulo entende uma coisa. Pouco importa se amam ou odeiam. O que importa é que falem. E falam. Muito. Enquanto caminhões despejam toneladas de concreto, enquanto vigas gigantes são içadas de madrugada, o nome Maluf começa a soar nas rádios, nas conversas de boteco, nos corredores do poder. É o prefeito que faz. E é também, cada vez mais, o prefeito que decide sozinho. Nos bastidores, a máquina que ele tanto observou quando era empresário, agora gira a favor dele. Licitações, contratos, aditivos, emergências. Tudo precisa andar rápido para que as obras sejam concluídas antes que alguém mude de ideia em Brasília. O tempo é uma faca no pescoço. Se o Minhocão não ficar pronto logo, o prefeito milagreiro pode virar, da noite para o dia, o prefeito problemático. Por isso, noites viram dias. Canteiros funcionam em ritmo frenético. Operários recebem ordens para não parar, mesmo sob chuva. A cidade vê, perplexa, um viaduto nascer quase como um truque de mágica. E junto com ele, o mito do Paulo que não enrola, que faz e pronto. Mas nada na política vem sem custo. Enquanto o concreto seca, rumores começam a circular. Empreiteiras favoritas, contratos generosos, margens gordas, taxas que escorrem por fora. Nada provado, nada escrito, tudo dito em voz baixa, em corredores de secretarias, em mesas de restaurante. Paulo sente o cheiro da desconfiança, mas escolhe ignorar. Para ele, o jogo é esse. Quem faz obra, mexe com muito dinheiro. Quem mexe com muito dinheiro, faz inimigos. E quem faz inimigos, precisa estar sempre um passo à frente deles. Do outro lado do tabuleiro, um outro tipo de político observa tudo com um olhar crítico. Mário Covas, que começa a se destacar na oposição ao regime ligado ao MDB, o partido que, oficialmente fraco, se alimenta do descontentamento silencioso que cresce nas grandes cidades. Covas vê o Minhocão e as demais obras de Maluf não apenas como intervenções urbanas, mas como símbolos de um modelo de poder. Centralizador, autoritário, pouco transparente, é o tipo de política que ele promete combater. Ainda sem saber que, anos depois, terá de enfrentar justamente esse mesmo homem em disputas diretas e ferozes. Enquanto Covas constrói sua imagem de oposicionista coerente, Paulo constrói pontes, túneis, avenidas. A cidade é recortada, remendada, asfaltada a uma velocidade inédita. A 23 de maio se consolida como o eixo vital. O sistema viário começa a ganhar contornos de metrópole moderna. Obras viárias surgem como cicatrizes novas numa pele já marcada. Para muitos paulistanos, é irresistível. Pela primeira vez, sentem que alguém está de fato mexendo na cidade. Ele pode ser tudo isso que falam, mas faz. Começam a dizer alguns, ainda timidamente. A semente da frase que o perseguirá pela vida inteira está plantada. A relação com os militares, no entanto, é um campo minado. O regime é duro, mas dentro da própria base há ciúmes, disputas, desconfianças. Paulo percebe que sua popularidade urbana, mesmo sem voto direto, incomoda um prefeito que aparece demais, que fala demais, que toma decisões ousadas demais, pode virar, de aliado útil, em ameaça potencial. E ele não tem ilusões.
Seu mandato pode ser cortado sem explicações. Se os generais decidirem, isso o empurra ainda mais para frente. A lógica é implacável. Se o futuro é incerto, a única saída é deixar marcas tão profundas que ninguém consiga apagá-lo da memória da cidade, mesmo que apaguem seu nome dos cargos. Quando finalmente deixa a prefeitura, Paulo não sai como um administrador discreto, mas como um personagem. Adorado por uns, detestado por outros, lembrado por todos. Ele entendeu na prática que poder não é só ter o cargo, é ser lembrado, é ter obra que fale por você quando você não está mais no gabinete. Mas ele também entendeu algo ainda mais importante. Ter a cidade nas mãos foi só o ensaio. O palco que ele quer agora é maior. Ele mira o governo do estado, mira, mais à frente, algo ainda maior. O Palácio do Planalto. O problema é que o relógio histórico está rodando numa velocidade assustadora. O milagre econômico começa a dar sinais de esgotamento. A inflação lateja. A repressão do regime militar, mais pesada depois do AI-5, gera cada vez mais resistência. Críticos internos, gente que ontem estava dentro do sistema, começam a falar em abertura lenta e gradual. A palavra redemocratização começa a aparecer em discursos tímidos. Paulo sabe ler o vento. Sabe que o mundo que o levou à prefeitura não vai durar para sempre. Seu desafio agora é subir ainda mais, rápido, antes que a escada desabe. A arena seguinte é o governo do estado de São Paulo. Ali, o jogo é ainda mais sujo. Não basta agradar generais. É preciso vencer resistências regionais, enfrentar caciques que mandam há décadas, disputar verbas, cargos, alianças. Paulo entra nesse campo como franco atirador, confiando na imagem de gestor competente e em sua rede de contatos no empresariado. Seria simples se ele fosse o único ambicioso, mas não é. Dentro da própria base de apoio da ditadura, outros nomes surgem. Políticos tradicionais, coronéis do interior, figuras que detestam. A ideia de ver um prefeitinho de São Paulo atropelando todo mundo rumo ao governo estadual. As negociações se arrastam e o tempo corre. O regime precisa manter São Paulo sob controle, mas também precisa demonstrar alguma sensibilidade à opinião pública, que dá sinais de cansaço com imposições de cima para baixo. Paulo percebe que, para vencer essa disputa, terá de usar todas as armas que aprendeu. Promessas, concessões, alianças improváveis, discursos feitos sob medida para cada audiência. É um xadrez jogado em várias mesas ao mesmo tempo. Em uma, ele acena aos militares com o discurso da eficiência. Em outra, promete a políticos regionais que não vai concentrar todo o poder na capital. Em outra, ainda mais discreta, conversa com empresários sobre futuras obras, futuros contratos, futuros projetos que podem ajudar o desenvolvimento do Estado. Quando finalmente alcança o governo de São Paulo, no fim da década de 1970, não é mais o jovem engenheiro em ascensão. É um político completo, treinado em batalha, calejado pelas intrigas do sistema. O país vive a fase da tal abertura lenta e gradual. O regime continua mandando, mas já não consegue controlar como antes a narrativa nas ruas. Greves no ABC, lideradas por um sindicalista chamado Luiz Inácio Lula da Silva, começam a desafiar a autoridade. A oposição se organiza. Mais coesa, Mário Covas assume cada vez mais o papel de porta-voz de uma São Paulo insatisfeita com o autoritarismo. E Paulo, agora governador, se vê numa corda bamba. De um lado, a exigência de lealdade ao regime que o levou até ali. De outro, a síntese e necessidade de dialogar com uma população que já não aceita calada tudo o que vem de cima. Ele decide seguir o caminho que conhece. Obras, muitas obras. Estradas estaduais se multiplicam, conjuntos habitacionais são anunciados, hospitais e escolas entram na lista de inaugurações. A lógica é repetir, em escala estadual, a fórmula que deu certo na prefeitura. Transformar o território em vitrine. Mas dessa vez, há um elemento novo de pressão. As contas públicas, o milagre econômico acabou. O dinheiro ficou mais curto, o endividamento cresce. Cada novo túnel, cada novo viaduto, cada novo projeto monumental vem acompanhado de perguntas incômodas. Quanto custa? Para quem? A troco de quê? Enquanto isso, a cena nacional se acelera. A anistia chega, exilados voltam, partidos se reorganizam, as ruas se enchem de gente pedindo eleições diretas. A campanha das diretas já incendeia o país. Milhões vão às praças, exigindo o direito de escolher o próximo presidente. Entre os nomes que emergem como símbolos desse momento, estão exatamente aqueles que representam tudo o que Paulo não é. Líderes da
Oposição, ativistas, figuras públicas ligadas à redemocratização. De novo, Mário Covas está nesse pelotão, ajudando a articular a transição. É um contraste brutal. De um lado, o engenheiro do regime, associado a obras e à velha ordem. De outro, o advogado de formação humanista, associado à esperança de mudança. Quando a emenda das diretas fracassa no Congresso, uma porta se fecha e outra se abre. Se o povo não poderá escolher diretamente o presidente, quem escolherá será o colégio eleitoral, um conjunto de parlamentares, muitos deles ainda ligados ao regime. É nesse espaço tortuoso que Paulo enxerga sua chance de ouro. Ele sabe que, mesmo impopular em amplos setores da sociedade, ainda tem força onde realmente importa naquele momento. Entre os donos das canetas, dos mandatos, das máquinas partidárias. Dentro do PDS, partido herdeiro da Arena, começa uma guerra civil. De um lado, a ala mais conservadora, que enxerga em Paulo o representante legítimo da continuidade. Alguém que pode garantir uma transição segura para o sistema, sem rupturas bruscas. Do outro, uma ala moderada, que teme que a associação com um nome tão marcado pelo autoritarismo e pela corrupção em rumores possa ser um tiro no pé. Essas figuras defendem uma transição negociada com setores da oposição, com um nome mais palatável. A disputa é tão feroz que, em alguns momentos, parece que o partido vai rachar. E, de fato, racha. É aí que o relógio volta a pesar sobre Paulo como nunca antes. A votação no colégio eleitoral tem data marcada. Ele precisa costurar apoios num prazo curtíssimo, oferecendo cargos futuros, espaços em ministérios, promessas de proteção e influência. Telefones não param de tocar. Reuniões se estendem madrugada adentro. Aeroportos viram corredores políticos. Cada deputado e cada senador que entra em seu gabinete é uma peça nesse tabuleiro. Alguns querem garantias, outros querem dinheiro. Para suas regiões, outros só querem estar do lado vencedor. Paulo oferece o que pode, o que talvez possa, e, em alguns casos, o que jamais poderá entregar. Enquanto isso, do outro lado, nasce uma aliança improvável. A Frente Liberal, composta por dissidentes do próprio PDS que se recusam a apoiar Paulo, e a oposição histórica, PMDB. Essa frente lança Tancredo Neves como candidato. Tancredo é tudo o que Paulo não é. Conciliador, discreto, com imagem de estadista moderado, aceito por militares e opositores. Mário Covas, agora plenamente identificado com o campo democrático, se coloca firmemente nesse bloco. É o momento em que a linha que separa os dois trajetos se torna abismo. Maluf é o homem do sistema que se recusa a morrer. Covas é um dos rostos do Brasil que quer nascer de novo. Nos dias que antecedem a votação, a tensão é quase física. Jornalistas contam votos, fazem projeções, apontam quem está com quem. Boatos correm de que Paulo está comprando apoios a peso de ouro, oferecendo o que for necessário para virar o jogo. Ele nega, ironiza, faz discursos duros contra o que chama de traição dos dissidentes. Mas nos bastidores, sabe que a areia está escorrendo rápido demais. A cada deputado que anuncia publicamente adesão à chapa Tancredo, um pedaço do sonho de chegar à presidência se desfaz. Quando o colégio eleitoral se reúne, em 1985, o clima é de fim de era. Há quem chore no plenário, há quem sorria segurando a emoção. Paulo entra naquela sessão como o último grande candidato do regime militar. Se vencer, prolongará, sob nova embalagem, o domínio de uma geração no poder. Se perder, será marcado para sempre como o símbolo de uma tentativa fracassada de manter vivo um sistema desgastado. O resultado, todos sabemos. Tancredo Neves é eleito com larga vantagem. A vitória da Aliança Democrática é celebrada como uma virada de página. E Paulo? Paulo sai daquele processo com algo que nem seus piores inimigos poderiam imaginar tão cedo. O selo de vilão oficial da redemocratização. Mas há um detalhe que poucos percebem naquele momento. Derrotado nacionalmente, exposto como o rosto da velha ordem, ele não sai destruído. Sai, em certo sentido, liberto de uma amarra. Sem o peso direto do regime nas costas, pode reconstruir sua imagem num novo Brasil. Agora democrático, onde votos valem mais do que decretos. E, nesse terreno, ele acredita ter uma vantagem. Enquanto muitos de seus antigos aliados do sistema se perdem, sem saber como falar, com o povo, ele sabe exatamente o que oferecer. Concreto. Asfalto. Obras. A velha fórmula ganha um novo verniz. Em vez de agradar generais, agora é preciso seduzir eleitores.
À medida que o país comemora o fim da ditadura, um novo jogo começa. E nele, Paulo Salim Maluf não pretende ser apenas espectador. Ele está disposto a provar que pode ser, ao mesmo tempo, produto de um regime que acabou e protagonista de uma democracia que está apenas começando. O menino do Brás, o prefeito nomeado e o quase presidente derrotado se fundem em um novo personagem. O candidato que descobrirá até onde a promessa de fazer é capaz de levar um político, mesmo quando metade do país o aponta como tudo o que não quer mais ver no poder. O palco está montado. E desta vez, quem vai decidir não são generais em gabinetes fechados, mas milhões de dedos apertando botões nas urnas. O relógio, mais uma vez, recomeça a contar. Imagine ser apontado em rede nacional como o rosto da ditadura. E mesmo assim, cada vez que se abre uma urna, descobrir que centenas de milhares de pessoas ainda querem você no poder. Enquanto o Brasil se emociona com comícios pelas diretas já, cartazes pedindo liberdade, anistia, justiça, Paulo Salim Maluf faz um cálculo frio. Se o povo agora vai mandar, ele precisa aprender, rápido, a falar a língua desse novo patrão. Não dá mais para contar com generais. O voto vira a nova farda. E nesse novo campo de batalha, o tempo volta a ser inimigo. Em poucos anos, quem não se adaptar será jogado para o lixo da história, como um fóssil da ditadura. O pós-colégio eleitoral é um deserto político para muita gente. Velhos caciques somem, envergonhados. Ex-ministros se escondem. Generais se recolhem a clubes militares. Mas Paulo recusa o papel de derrotado. Em vez de se afastar, ele se joga para dentro do novo sistema. Rompe com o PDS esfacelado, se aproxima da criação de novas siglas, disputa comando de partido, briga por tempo de TV, por diretórios municipais. Se em Brasília seu nome se torna quase sinônimo de aquilo que o Brasil quer deixar para trás, em São Paulo ele percebe outra coisa. Nas periferias, nos bairros onde o asfalto só chegou na gestão dele, a memória é bem menos moralista. Ali, a conversa é simples. Com Maluf tinha obra. É essa memória que ele transforma em plataforma para voltar pela porta da frente. Em 1986, já sob o guarda-chuva de uma legenda rebatizada, entra na disputa para deputado federal. A eleição é uma espécie de termômetro. Será que o eleitorado ainda tolera alguém tão marcado pelo passado? O resultado é um susto para a elite política. Paulo aparece entre os mais votados do estado. A mensagem é clara como concreto recém-despejado. Por mais que editoriais de jornal o ataquem, por mais que analistas o tratem como figura tóxica, uma parte significativa da população ainda enxerga nele algo precioso: a capacidade de fazer. Só que fazer, em democracia, exige mais do que uma canetada de general. Exige sedução. Assim, o engenheiro treinado em planilhas se reinventa em produto televisivo. Ele ensaia frases de efeito, entra em programas de auditório, sorri forçado em entrevistas, adota um tom quase paternal. Meu amigo, minha amiga, eu sei o que você precisa. O jargão técnico cede lugar a metáforas simples, promessas visualmente irresistíveis. Viadutos, moradias populares, avenidas que vão acabar com o trânsito. Atrás das câmeras, marqueteiros montam a embalagem de um personagem que precisa renascer sem negar o passado, mas também sem ser engolido por ele. A primeira grande prova de fogo dessa nova persona vem em 1988, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Agora, enfim, decidida no voto direto. É a volta ao palco onde ele aprendeu a mandar sem ser eleito. E justamente por isso, a cobrança é brutal. De um lado, Paulo vende a imagem do gestor experiente, do homem que já mostrou o que sabe fazer. Do outro, emerges uma figura que vai crescer muito nos anos seguintes. Mário Covas, agora como símbolo de um modelo de política diametralmente oposto. Mais transparente, mais participativo, mais avesso ao improviso autoritário. Covas não é candidato a prefeito, mas seu apoio à candidata Luísa Erundina ajuda a consolidar um discurso. Está na hora de mudar, não só o regime, mas o jeito de governar. A campanha é tensa, agressiva. O passado de Paulo é explorado sem piedade. Os contratos, as empreiteiras, os boatos de superfaturamento, ele revida acusando a esquerda de não saber gerir, de viver de discurso, de prometer e não entregar. As pesquisas oscilam. Em alguns momentos, parece que ele vai levar de volta, pela via democrática, a cadeira que já ocupou por indicação. No fim, porém,
Erundina vence. A derrota dói mais do que se Paulo admite em público. Pela primeira vez, ele sente o peso de algo que não existia na época dos generais: a reprovação popular. Mas, se tem algo que ele aprendeu desde o balcão da loja do pai no Brás, é que quando uma porta se fecha, você procura a saída pelos fundos. Fora da prefeitura, Paulo não desaparece. Ao contrário, usa o mandato de deputado federal como base de operações. Controla diretórios municipais, intervém em convenções, escolhe candidatos, decide alianças. Nos bastidores, ajuda a articular a vitória de Jânio Quadros em 1985 e depois acompanha a sucessão conturbada que leva Celso Pitta à prefeitura anos mais tarde. Enquanto Covas se torna rosto da ética na política paulista, Maluf se consolida como cérebro de um grupo que domina a máquina paulistana, mesmo quando não ocupa, ele próprio, o cargo máximo. Quando o calendário aponta para 1992, a sensação é de que o relógio voltou ao ponto em que tudo começou. A cidade está inquieta com a gestão de esquerda. Reclama da lentidão em obras, da violência, do transporte. Paulo enxerga o cenário perfeito: caos urbano, cansaço ideológico, saudade de alguém que faça. Ele entra na disputa à prefeitura com fome de vingança. A campanha é um espetáculo. Jingles, chicletes, programas de TV que exibem maquetes, gráficos, comparações antes e depois, tudo embalado por uma narrativa sedutora. Vocês viram o que eu fiz quando não dependia de voto. Imaginem agora, com vocês me escolhendo. As urnas confirmam o retorno. Em 1993, Paulo Salim Maluf volta a ser prefeito de São Paulo, dessa vez com a legitimidade que faltou na década de 1970. A emoção do triunfo, porém, dura pouco. Na primeira reunião com secretários, ele é direto: temos 4 anos. 4. Não temos um dia a perder. O calendário eleitoral é implacável. Em 1994, haverá urna para governador e presidente. Se quiser voltar ao Palácio dos Bandeirantes ou sonhar, de novo com Brasília, precisará transformar a cidade em vitrine num prazo curtíssimo. O tempo de novo se torna faca no pescoço. Começa então uma das fases mais intensas de intervenção urbana da história de São Paulo. A equipe técnica ressuscita planos antigos, desenha avenidas novas, projeta túneis, viadutos, piscinões. Há algo quase industrial na forma como o gabinete funciona. Pilhas de projetos sobre a mesa, despachos de madrugada, telefonemas a empreiteiros, visitas relâmpago a canteiros de obra. Paulo exige cronogramas apertados, inaugurações sucessivas, imagem permanente de movimento. Obra parada é voto perdido. Repete como mantra. Nas marginais, alças de acesso surgem como braços de concreto. O Tietê é retificado, canalizado, cercado de pistas que prometem desafogar o trânsito, ao custo de uma relação ainda mais agressiva da cidade com o rio. Túneis são cavados ligando bairros antes desconectados. O túnel Ayrton Senna, o túnel Maria Maluf, cicatrizando o mapa urbano com passagens subterrâneas que se tornam, ao mesmo tempo, orgulho e pesadelo, dependendo de quem conta a história. Vias como a Águas Espraiadas, que mais tarde viraria a célebre Avenida Jornalista Roberto Marinho, começam a ser rasgadas, empurrando, para longe, mais uma vez, comunidades inteiras. Nos bairros populares, a mesma lógica. Conjuntos habitacionais brotam em áreas periféricas. Vielas viram ruas asfaltadas. Praças são revitalizadas com concreto, brinquedos de ferro e placas verdes com letras brancas. Aqui tem obra da Prefeitura de São Paulo. A cidade parece um imenso canteiro e Paulo se orgulha disso. Quanto mais caminhões betoneiras se espalham, mais ele sente que está, de novo, um passo à frente dos rivais. O telefone do gabinete não para. A agenda se enche de inaugurações. Ele aparece em tudo, corta toda a fita, discursa em todo o bairro. Só que, como sempre, o concreto guarda sombras. Junto com o frenesi construtivo, renascem, em escala ainda maior, suspeitas que o perseguem desde os tempos de prefeito nomeado. Licitações combinadas, empresas sempre as mesmas, aditivos contratuais que duplicam valores, obras que custam muito mais do que o previsto no papel. Promotores do Ministério Público começam a se debruçar sobre planilhas, a pedir documentos, a convocar depoimentos. Uma nova palavra entra em cena carregada de ameaça: improbidade administrativa. Do outro lado do ringue, Mário Covas observa. Agora, ele não é só articulador de bastidores. É candidato direto ao governo do estado em 1994. O duelo que se monta é quase cinematográfico.
De um lado, o homem das obras, associado ao regime passado, mestre em transformar orçamento em concreto. De outro, o advogado austero, defensor da moralidade, símbolo de uma São Paulo que quer crescer sem repetir vícios de autoritarismo e corrupção. A eleição estadual vira, na prática, um referendo sobre o estilo Maluf de governar. A campanha é uma corrida de 90 dias que para Paulo parecem 90 minutos. Ele sabe que entra como favorito. Tem máquina, tempo de TV, visibilidade diária nas inaugurações da prefeitura. Os marqueteiros apostam numa avalanche de imagens. Pontes, viadutos, hospitais, escolas, tudo embalado na ideia de que São Paulo não pode parar. Covas, sem o mesmo aparato, aposta em outra estratégia. Martelar, dia após dia, a questão ética. Fala de dívida pública, de custos, de prioridades. Mostra a conta das obras. E, sobretudo, fala de algo que Maluf nunca precisou enfrentar na ditadura. A possibilidade real de todo esse espetáculo de concreto. Esconder um sistema de favorecimentos e desvios, no primeiro turno, a velha força de Paulo parece intacta. Ele lidera. Mas, num segundo turno polarizado, com a maioria das forças políticas se agrupando em torno de Covas, o cenário se inverte. Em debates de TV, o engenheiro se irrita, se exalta, ataca. O opositor, mais calmo, repete a narrativa da responsabilidade, da necessidade, de romper com o Brasil do jeitinho, da esperteza, da mala preta. No dia da eleição, a virada se consuma. Covas é eleito governador de São Paulo. Paulo, de novo, vê o sonho de chegar ao topo do estado escorrer pelos dedos. E mais uma vez, justo no momento em que achava já ter vencido, a derrota, porém, vem com um twist que ninguém pode ignorar. Embora tenha perdido a cadeira no Palácio dos Bandeirantes, o ex-prefeito demonstra uma resiliência impressionante em sua base eleitoral na capital. Em muitos bairros, principalmente os mais pobres, a votação é massiva. O rouba, mas faz. Frase que ele nunca assume como própria, mas que se cola a seu nome como marca, se consolida como síntese de uma relação perversa entre parte do eleitorado e o poder público. É como se muita gente dissesse: eu sei que está errado, mas pelo menos eu vejo o resultado. Quando acaba seu mandato na prefeitura, em 1996, Paulo faz um movimento que revela sua capacidade de permanecer influente mesmo fora do cargo. Em vez de se lançar de novo para a prefeitura, decide criar um sucessor. Surge então Celso Pitta, um economista pouco conhecido do grande público, apresentado como a continuidade técnica de uma gestão de obras. O slogan de campanha é quase uma confissão. Pitta é Maluf. Não há esforço para disfarçar quem continuará mandando, se o afilhado vencer. E ele vence. Nas comemorações, Pitta aparece sorrindo, com faixa no peito. Paulo, ligeiramente atrás, mas com expressão de quem sabe que aquele resultado é tanto dele quanto do candidato oficial. De fato, durante boa parte da gestão Pitta, decisões estratégicas da prefeitura passam, formal ou informalmente, pelo crivo do padrinho. Contratos com empreiteiras continuam. Obras iniciadas na gestão anterior ganham novos aditivos, novas promessas de expansão. Só que dessa vez, a conta política começa a chegar de um jeito diferente. Escândalos explodem em série, alguns de forma tão escancarada que nem a retórica mais afiada é capaz de abafar. A chamada máfia dos fiscais revela um esquema de corrupção em que agentes da prefeitura cobravam propina de comerciantes para liberar alvarás para fazer vista grossa a irregularidades. O dinheiro, segundo investigações, irrigava campanhas, sustentava luxos, alimentava um sistema de poder que tinha, no topo, justamente o grupo político de Maluf. Ao mesmo tempo, investigações sobre contas no exterior começam a ganhar contornos internacionais. Promotores suíços rastreiam transferências milionárias ligadas a obras viárias em São Paulo. Nomes de empresas, bancos, laranjas começam a aparecer em relatórios compartilhados com autoridades brasileiras. O que antes era falado em sussurros. Ele tem dinheiro fora, tem conta numerada. Passa a ganhar números, documentos, datas. O sobrenome Maluf começa a frequentar não só páginas de política, mas também cadernos policiais e relatórios de Cooperacal Internacional. Em meio a essa tempestade, o inimaginável acontece. Mesmo com o noticiário fervendo em denúncias, Paulo volta às urnas. Em 1998, desafia novamente Mário Covas ao governo do estado. É quase uma revanche pessoal definitiva. De um lado, o veterano tucano,
agora simbolizando não só a ética, mas também a estabilidade. Do plano real, aliado a Fernando Henrique Cardoso. Do outro, o velho engenheiro, agora sob o bombardeio de acusações de corrupção, mas ainda muito forte em segmentos populares. A campanha é brutal. Covas, já com a saúde fragilizada, se expõe mesmo assim, dizendo que essa talvez fosse sua última batalha. Maluf, acuado pelas denúncias, tenta virar o jogo na base do prova. Diz que é vítima de perseguição de elites que nunca engoliram sua força eleitoral. Enquanto isso, jornais estampam manchetes sobre dólares em paraísos fiscais, sobre obras superfaturadas, sobre contas secretas. O clima é de tudo ou nada para ambos. Para Covas, é a chance de derrotar, de vez, o símbolo de um Brasil que ele despreza. Para Paulo, é talvez a última oportunidade de chegar ao governo num contexto cada vez mais hostil. Na reta final, o fator tempo pesa de novo. E de novo, contra ele. Em debates, não há como fugir do assunto corrupção. O rival insiste de forma quase obsessiva. O eleitorado, saturado de escândalos, começa a pender, ainda que a contragosto de alguns. Para o discurso da limpeza, no segundo turno, Covas vence outra vez. E dessa vez, a vitória tem sabor de ponto final. Pelo menos, é assim que muitos analistas escrevem. Mas Paulo, mais uma vez, recusa o papel de personagem acabado. 2 anos depois, em 2000, ele volta à disputa pela prefeitura da capital. Agora, tem pela frente uma nova geração de adversários. Marta Suplicy, do PT, representando um progressismo mais moderno, focado em políticas sociais e participação popular. E figuras de centro que tentam se colocar como nem Maluf, nem PT. A idade pesa, as denúncias se acumulam, o ambiente internacional é hostil a qualquer cheiro de dinheiro sujo. Mesmo assim, ele encara. As ruas, porém, já não são as mesmas. A cidade mudou. A pauta mudou. O cansaço com escândalos atingiu outro nível. Marta vence. Pela primeira vez em décadas, o grupo de Maluf perde não só o cargo, mas a aura de invencibilidade sobre a Prefeitura de São Paulo. Na prática, isso significa perda de contratos, de cargos, de capacidade de alimentar aliados. Um castelo inteiro de poder começa a se desmanchar. E, ainda assim, o twist decisivo da carreira dele ainda está por vir. Em 2002, com o escândalo das contas no exterior avançando, com o Ministério Público no encalço, com seu nome circulando em listas da Interpol e em relatórios do Banco Central, Paulo se candidata a deputado federal. Analistas tratam a candidatura como tentativa desesperada de garantir foro privilegiado, escapar de juízes de primeira instância, ganhar tempo em processos por corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Em tese, é o movimento de um homem acuado, mas as urnas revelam outra coisa. Ele não só se elege, como volta a ser um dos mais votados do país, com centenas de milhares de votos. O Brasil assiste perplexo a esse aparente paradoxo. Enquanto promotores descrevem um sistema sofisticado de drenagem de recursos públicos para contas na Suíça, Cayman, Jersey, uma multidão de eleitores aperta o número dele na urna como quem aciona um interruptor, que liga de novo a lembrança das obras, do asfalto, do ele faz. É como se 2 países coexistissem em choque. O que lê processos e CPI, e o que se lembra da rua asfaltada na porta de casa. Ao deixar o plenário da Câmara naquele começo de mandato, já idoso, mas ainda com o andar rápido e o gesto largo, Paulo sabe que o tempo finalmente virou seu inimigo de forma definitiva. Já não há generais para agradar, nem colégios eleitorais para manipular. Há juízes, há tribunais internacionais, há limites biológicos. Ele conseguiu, por puro instinto de sobrevivência política, transformar uma biografia marcada pela ditadura em uma carreira democrática de sucesso eleitoral. Mas àquela altura, a pergunta que se impõe não é mais quantos votos ele ainda consegue, e sim quanto tempo conseguirá escapar da conta que a justiça, dentro e fora do Brasil, está prestes a apresentar. O relógio, que sempre correu, agora parece tic-taquear mais alto a cada passo que ele dá pelo corredor de mármore de Brasília. E pela primeira vez, não está claro se haverá obra, slogan ou jingle capaz de silenciar esse som. Como é que alguém que já mandou asfaltar rios, mover bairros inteiros e decidir sozinho o traçado de uma metrópole, termina pedindo licença para enfermeiro ir ao banheiro? Como é que o homem que, por décadas, parecia intocável, acaba proibido de sair do país, com o rosto estampado no site da Interpol, lado a lado com traficantes de armas e chefes de máfia? A queda de Paulo Salim Maluf não é um tombo simples,
É um desmoronamento em câmera lenta, onde cada novo tijolo de concreto que ele ergueu no passado parece voltar, agora, como bloco de acusação. Em 2003, quando Lula assume a presidência e o país vibra com a promessa de um Brasil de todos, Maluf entra no plenário da Câmara, como um sobrevivente de outra era. Em Brasília, a paisagem mudou. Sindicalistas na esplanada, movimentos sociais ocupando espaços, discursos inflamados sobre combate à fome, inclusão social, reforma política. Ele, com seu terno escuro e sorriso treinado, parece uma peça de museu que, por algum erro de catálogo, ainda está em exibição. Mas por trás do ar de anacronismo, a velha cabeça de engenheiro faz cálculos em velocidade máxima. Se a ditadura acabou, se o PDS se esfarelou, se Mário Covas dominou o discurso da ética em São Paulo, o que resta a ele? Resta, como sempre, o que Maluf sabe fazer melhor: encontrar brechas. No Congresso, se torna especialista em emendas, relatorias discretas, conversas de corredor. Usa o mandato como escudo e como trincheira. Escudo, porque o foro privilegiado o protege de juízes de primeira instância ansiosos por colocar seu nome numa sentença. Trincheira, porque dali ele negocia, influencia, troca apoio por espaço, tempo de TV, cargos para aliados paulistas. Aos olhos do público, a batalha principal parece ser contra um adversário já conhecido: a turma de Covas, agora encarnada em nomes como José Serra e Geraldo Alckmin, que comandam o governo paulista, reivindicando o legado da boa gestão aliada à ética. A velha rivalidade, Maluf x Tucanos, ganha nova arena. Enquanto eles posam como herdeiros da moralidade covista, ele insiste em se apresentar como o único que conhece de fato o X do problema urbano. Mas há um inimigo mais perigoso, silencioso, que cresce à medida que os anos passam: o Ministério Público. Promotores estaduais e federais montam, ao longo dos anos 2000, um quebra-cabeça que vinha sendo desenhado desde a década anterior. Depoimentos, documentos de bancos suíços, contratos de obras viárias, transferências em dólar, contas em paraísos fiscais. Cada nova peça reforça a suspeita de que a máquina de obras que projetou a imagem de Maluf não era só um motor de desenvolvimento urbano, mas também um sistema eficiente de drenagem de dinheiro público. Enquanto ele sobe à tribuna da Câmara para falar de orçamento, alguém, numa sala silenciosa de São Paulo, abre mais um dossiê com seu nome na capa. Em 2004, vem um twist que pega muita gente de surpresa. Em plena disputa pela prefeitura da capital, Maluf não é candidato. Em vez disso, decide apoiar José Serra, justamente um dos principais quadros do PSDB, partido herdeiro de Covas. A aliança, à primeira vista, parece um contrassenso. O símbolo da velha direita autoritária, abraçando o rosto da centro-direita civilizada, mas por trás dos gestos calculados, o movimento revela o tamanho da urgência que o persegue. Ele sabe que está encurralado. Tem processos, tem denúncias, tem promotores no cangote, precisa se manter relevante. E relevância, no Brasil, se mede em participação no poder. O acordo funciona. Serra vence, e o grupo político de Maluf garante espaços, influência, contratos. Não é mais o império absoluto da época dos generais ou dos tempos de prefeito. É um condomínio de poder, dividido a tapas entre partidos. Ainda assim, é o suficiente para manter sua máquina de aliados viva. Enquanto isso, as investigações internacionais avançam. Em 2005, 2006, jornais começam a citar, com mais frequência, expressões que soam quase exóticas aos ouvidos do brasileiro comum: ilha, de Jersey, paraíso fiscal, contas numeradas, trust. O nome Paulo Maluf, porém, está lá, repetido, associado a cifras em dólares que fariam inveja a muito banqueiro. A cena que cristaliza essa nova fase acontece longe dos palanques, longe das inaugurações. Em 2007, a Interpol emite um alerta vermelho contra ele. De repente, o mesmo homem que já percorreu o mundo atrás de empréstimos, convênios e obras descobre que, se puser o pé fora do Brasil, pode ser preso em qualquer aeroporto. Na tela fria de um site, seu rosto aparece entre os mais procurados do planeta. A imagem, por si só, é devastadora. Um político acostumado a se apresentar como engenheiro competente, agora dividido em dois mundos. Dentro do país, deputado eleito pelo voto. Fora, fugitivo em potencial. E mesmo assim, dentro da urna brasileira, ele continua forte. Em 2006, em 2010, renova sucessivos mandatos como deputado federal. Em bairros da periferia de São Paulo, em cidades do interior,
Seu número é repetido como se fosse um velho telefone decorado de memória. Vota no Maluf que ele traz emenda, ele conhece o caminho. O contraste é brutal. Num dia, seu advogado responde a ofícios da Justiça Suíça. No outro, ele visita obras de uma creche financiada. Com verba parlamentar, cercado de crianças, balões e autoridades locais. O tempo parece jogar de novo em dois tabuleiros simultâneos. Mas o relógio está correndo. E não só o biológico. Cada crime tem prazo de prescrição. Cada investigação tem data limite para se transformar em condenação ou evaporar no arquivo morto. Do outro lado da mesa, promotores e procuradores vivem a mesma corrida. Ou conseguem uma sentença antes que a areia da ampulheta acabe. Ou verão anos de trabalho indo pelo ralo. A disputa não é mais só Maluf x Covas, Maluf x PT, Maluf x PSDB. É Maluf x tempo. E nesse jogo, qualquer adiamento, qualquer recurso, qualquer laudo médico pode significar anos a mais de liberdade. É nesse clima que acontece um dos momentos mais simbólicos da trajetória dele. A foto, em 2012, no jardim da sua casa nos Jardins, em São Paulo. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, ícone da esquerda, ex-operário que enfrentou a ditadura. Do outro, Fernando Haddad, jovem candidato do PT à prefeitura. Ao centro, sorridente, de terno escuro, está ele, Paulo Maluf, braço dado, apertando mãos, selando apoio. O registro provoca indignação em militantes, vira meme, estampa capas de jornal. Como o homem que foi braço político da ditadura pode agora ser fiador de uma candidatura petista? Para quem acompanhou sua carreira, a resposta é quase óbvia. Maluf não tem compromisso com rótulos ideológicos, mas com sobrevivência e poder. Para ele, apoiar Haddad é mais um capítulo da velha lógica. Eu te dou tempo de TV, capilaridade em bairros onde ainda tenho força, e você, em troca, me dá acesso, espaços, proteção política. Naquela foto, duas narrativas que pareciam inconciliáveis se encontram por conveniência. E, de novo, os adversários tucanos, agora Serra, mais uma vez candidato à prefeitura, se veem diante do velho rival, que insiste em continuar sendo peça-chave no xadrez paulistano, mesmo sob uma chuva de processos, só que, enquanto flashes disparam no jardim, do outro lado do oceano, avanços discretos acontecem em tribunais europeus. Autoridades de Jersey, França e Suíça concluem investigações, bloqueiam contas, rastreiam milhões de dólares ligados a propinas em obras viárias. Em relatórios frios, escritos em inglês jurídico, aparece um personagem que os brasileiros conhecem bem. Paulo Salim Maluf, former Mayor of São Paulo. As sentenças estrangeiras, ainda que não o coloquem atrás das grades de imediato no Brasil, fortalecem a narrativa dos promotores. Não é mais fofoca de adversário, é decisão de justiça internacional. Quando o escândalo global de corrupção conhecido como Lava Jato explode, em 2014, uma nova geração de procuradores ganha holofotes. Em Curitiba e Brasília, discursos de combate implacável ao desvio de dinheiro público dominam o noticiário. Para um país exausto de escândalos, o lava-tudo parece finalmente ter chegado. E nesse novo cenário, a figura de Maluf passa por uma mutação estranha. Ele deixa de ser o vilão principal da vez. Torna-se algo como o proto-corrupto, o molde original, a referência implícita de tudo, o que agora se promete combater com força redobrada. Politicamente, isso o enfraquece de um jeito inédito. Por décadas, seu principal adversário concreto foi Mário Covas, com seu discurso ético e seu estilo sóbrio. Depois foram Serra, Alckmin, Marta, Haddad, todos disputando a narrativa de quem representa melhor São Paulo. Agora, porém, o rival não tem rosto definido. É uma cultura inteira que quer enterrar o rouba, mas faz, em nome de uma nova ética, de intolerância à corrupção. Quando Jair Bolsonaro ascende, em 2018, surfando uma onda conservadora que mistura moralidade, antipetismo e ódio ao sistema, muitos antigos eleitores de Maluf migram sem nem olhar para trás. O velho engenheiro, que um dia foi o rosto da direita autoritária, acorda para descobrir que até a direita arrumou outro protagonista. No entanto, a batalha definitiva não se dará nas urnas, mas nos tribunais. Em dezembro de 2017, depois de anos de recursos, embargos, sustentações orais e idas e vindas processuais, o Supremo Tribunal Federal condena Paulo Salim Maluf a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro em contratos de obras viárias. O julgamento,
transmitido pela TV Justiça, tem um clima de final de campeonato. Ministros citam valores milionários, descrevem o caminho do dinheiro do cofre público até contas no exterior. Relembram relatórios de bancos suíços e decisões estrangeiras. Do outro lado da tela, um homem de mais de 80 anos assiste, impotente, à palavra que sempre conseguiu evitar se tornar irrevogável: condenado. Acabam-se as desculpas, os adiamentos, as manobras. O tempo, esse adversário que ele tentara enganar com cada recurso, finalmente muda de lado. Em poucos dias, o ex-prefeito, ex-governador biônico, ex-presidenciável, ex-todo-poderoso, se vê entrando no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, escoltado, sem faixa, sem palanque, sem banda de música. A imagem é quase inacreditável para quem o viu cortar fitas de túneis que levam seu nome. O homem que mandou rasgar a cidade com obras, agora troca o conforto de mansões por um colchão fino sobre uma cama de concreto, cercado de grades. No pátio, preso comum. No noticiário, símbolo máximo do fim da impunidade. O Brasil, que por décadas repetiu o refrão "ninguém mexe com Maluf", assiste entre espanto e catarse ao ex-poderoso experimentar, ainda que por pouco tempo, a face mais dura do sistema penal que ele, no auge, ajudou a reforçar com políticas de segurança e cadeias superlotadas. A defesa insiste: ele é idoso, está doente, sofre de problemas cardíacos, tem câncer de próstata. Laudos médicos se acumulam. Especialistas divergem. O Ministério Público teme que a prisão domiciliar vire desculpa para a impunidade. Os advogados alegam risco de morte. De novo, o relógio entra em cena, cruel. Se ficar tempo demais na cadeia, o velho inimigo biológico, o corpo que falha, pode encerrar a história antes que qualquer sensação de justiça se consolide. Se sair cedo demais, parecerá aos olhos da opinião pública que o sistema se curvou ao sobrenome de sempre. Em 2018, o Supremo autoriza que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Por motivos de saúde, Maluf deixa a Papuda e volta a São Paulo, mas não para as amplas salas de gabinete com vista para a cidade. Volta para um apartamento transformado em jaula de luxo, vigiado, restrito, com horários, laudos, exames. Legalmente, o ex-deputado perde o mandato, fica inelegível, é empurrado para fora da arena, onde brilhou por meio século. Politicamente, é como se as portas tivessem se fechado num clique seco. Não há mais candidatura possível. Não há mais colégio eleitoral. Não há mais volta pelas beiradas. Longe dos palanques, Paulo acompanha pela TV um Brasil que parece outro planeta. Assiste ao impeachment de Dilma Rousseff, ao colapso do sistema partidário que o abrigou, ao avanço da Lava Jato e depois ao seu desgaste. A eleição de Bolsonaro, ao retorno de Lula, vê nas telas rostos que ele mal reconhece, slogans que não lhe dizem nada, batalhas culturais em que não faria sentido participar. A velha disputa Maluf x Covas, que organizou a política paulista por anos, virou memória de manual de história do ensino médio. O grande rival de outrora já não está mais vivo. Seu nome batiza hospitais, rodovias, escolas. O próprio Maluf, que achava ser eterno nas placas de obras, descobre que alguns dos túneis e viadutos que mandou construir agora são alvo de debates. Deveria o Estado homenagear alguém condenado por corrupção? Enquanto isso, a cidade que ele moldou continua a girar sobre o concreto que carrega sua assinatura. Motoristas atravessam diariamente o túnel Ayrton Senna, passam por baixo do túnel Maria Maluf, entram na Marginal Tietê ampliada, cruzam a avenida que um dia se chamou Águas Espraiadas. Muitos nem sabem quem decidiu que tudo aquilo existiria. Outros sabem muito bem. E mesmo assim, preferem o atalho ao juízo moral. A herança dele está ali, ancorada na paisagem, teimando em recusar o rótulo de erro ou acerto absoluto. Nos últimos anos de vida, seu nome ainda aparece esporadicamente no noticiário. Recursos, discussões sobre cumprimento de pena, entrevistas, raras em que ele insiste, com a mesma convicção de sempre, que nunca roubou, que é vítima de perseguição, que tudo não passa de armação de inimigos. A voz, embora mais fraca, mantém o timbre seguro, quase arrogante, de quem passou uma existência inteira sem admitir culpa. É como se, até o fim, ele fizesse campanha, não mais por votos, mas pela própria narrativa que quer deixar gravada na história. Em 11 de setembro de 2024, aos 93 anos, Paulo Salim Maluf morre em São Paulo. A notícia corre em alertas de celular.
entra em plantões rápidos na TV, ocupa alguns minutos de comentaristas, invade as redes sociais. As reações são um espelho perfeito da divisão que sempre o cercou. Para alguns, ele foi simplesmente o maior ladrão da história do Brasil. Corrupto símbolo de tudo o que havia de podre na política. Para outros, o prefeito que fez São Paulo crescer. O homem que levou asfalto, viaduto e túnel onde antes havia barro e lama. Nas timelines, fotos dele ao lado de tanques da ditadura se misturam a imagens de inaugurações festivas em bairros pobres. Nos dias seguintes, repórteres revisitam sua trajetória em especiais de TV, podcasts, reportagens longas, o mesmo nome que já foi gritado em comícios, atacado em editoriais, defendido em rodas de boteco, agora é dissecado em tom quase cirúrgico. Ditadura, obras, corrupção, eleições, condenações. A biografia de Maluf soa como radiografia ampliada de um certo Brasil. O Brasil que trocou generais por urnas, mas manteve velhos, esquemas, que aprendeu a dizer não à tortura, mas tolerou o rouba, mas faz, em nome do asfalto na porta de casa, que se empolgou com a Lava Jato e pouco depois se cansou dela, que flerta com a limpeza total, mas volta e meia se rende ao velho pragmatismo. No fim das contas, o grande rival que Maluf tentou derrotar a vida inteira não foi apenas Mário Covas, nem o PT, nem o PSDB, nem promotores, nem juízes. Foi a própria memória coletiva, esse tribunal difuso que decide, anos depois, quem entra para a lista dos heróis, quem vira vilão absoluto e quem permanece para sempre num limbo ambíguo. Ele morreu condenado em tribunais formais, mas absolvido, em parte, por milhões de eleitores que seguiram votando nele mesmo sob a chuva de denúncias. Morreu odiado por muitos, respeitado por outros tantos, lembrado quase sempre com um misto de vergonha e admiração. E é talvez nessa contradição, mais do que em qualquer túnel ou sentença, que mora o verdadeiro legado de Paulo Salim Maluf. A lembrança incômoda de que o Brasil, por muito tempo, aceitou fazer um pacto silencioso com figuras como ele. Um pacto em que o relógio sempre parecia dar tempo demais para quem tinha poder. Até o dia em que, enfim, o tic-tac ficou mais alto do que qualquer jingle de campanha.